Deu apagão aí, foi, professor? Ah, não, o apagão aí é no Daniela. A Daniela tá no vídeo aí no apagão. Boa noite, pessoal. Aline, Daniela, Thaís, tá chegando agora. Jailson estava aqui, cadê Jailson? Deu uma caída. Tu tirou aquele xizinho que tava no coisa? Deixa aí, o chat. Tá, passando xizinho. Pronto. Então, hoje nossa aula, nós vamos falar sobre a formalização MEI, certo? Como se tornar um MEI na prática, né? A parte burocrática. Mais um aluno chegando. A parte burocrática, formalização MEI. A gente vai ver também a diferença entre MEI, ME, que é microempresa, e EPP, que é empresa de pequeno porte. Certo? Boa noite, Leo. Boa noite. Faltou Jailson. Jailson estava aqui, deve ter caído da internet. Nós vamos começar, então. A gente vai começar com os slides, né? Eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando. E a gente vai aí discutindo, tirando dúvidas. Ok? Leo, tu só desliga teu microfone, porque eu vou ler aqui, senão vai dar o som do teu microfone e da minha voz. Ok? Pronto. Obrigado, Leo. Chegou mais alguém aqui? Não, eu escutei um barulhinho, achei que tinha chegado mais alguém. Tô sabendo coisa o microfone. Pronto. Entendi. Cadê a apresentação? Aspectos legais e burocráticos. EPP, ME, MEI.
Muitos empreendedores não sabem qual é a diferença entre empresa de pequeno porte, microempresa e empreendedor individual. É importante entender o que são essas categorias de negócio para entender os impostos que a empresa precisa pagar e fazer o planejamento tributário. A Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi criada em 2006 para regulamentar atividades de pequenas e médias empresas. A importância dessa lei é fomentar a atividade empreendedora no país, facilitando a vida jurídica desses empreendedores. Além disso, a lei também facilita o pagamento de impostos tributários com a criação do Simples Nacional. Então, o que é o Simples Nacional? É regime tributário dividido em faixas. Quanto mais a empresa fatura, mais aumenta a alíquota do imposto. A alíquota é um percentual, um valor fixo, usado para o cálculo do valor de um tributo. Elas são definidas pelo governo segundo o faturamento do último ano da empresa. Empresa de pequeno porte, também é conhecida como EPP. Pode ser uma empresa individual ou limitada. Ambas são pessoas jurídicas. Individual, o próprio nome já diz, né? Apenas um proprietário, apenas uma pessoa no contrato social. Limitada é quando é uma sociedade, 2 ou mais pessoas são donas da empresa. É considerada empresa de pequeno porte, ou IPP, todo negócio que tem um faturamento anual entre 360 mil e 4,8 milhões de reais, de acordo com a legislação brasileira. Isso definido sempre o faturamento bruto do ano anterior. Então, assim, em 2020, uma empresa, para ser classificada como EPP, em 2019, ela teve que estar dentro dessa faixa de faturamento. São consideradas pequenas empresas, negócios que têm até 99 funcionários na indústria. Então, se o ramo é dentro da indústria, o limite são 99 funcionários, certo? Comércio e serviços podem contratar até entre 10 e 49 pessoas. Comércio e serviços. Podem ter entre 10 e 49 funcionários. Por que 10 e 49? Porque em algumas situações o limite vão ser 9 funcionários, aí tem que ver o ramo de atividade de cada um para ver o que diz a lei. O máximo são 49 pessoas, dentro do comércio ou serviço. Uma EPP pode pagar valores distintos em impostos, dependendo do faturamento da empresa. Por esse motivo, deve-se usar o site da Receita Federal para calcular as tarifas. Então, a EPP ela não tem uma tarifa única. Ela vai variar conforme o faturamento da empresa. Microempresa, ou ME, pode ser uma empresa individual ou limitada. Como eu disse, individual, um único dono, limitada é uma sociedade. Ambas são pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica? É quando deixa-se de ser pessoa física e passa-se a ter um CNPJ, tá? Então, não usa-se mais o CPF de uma determinada pessoa, e sim o CNPJ, para emitir nota, para transações, para abrir conta no banco, financiamentos, usa-se o CNPJ, que é o que caracteriza a pessoa jurídica. Com faturamento bruto anual de até 360 mil, então ele diz aqui, até 360 mil. A gente viu no slide anterior que de 360 mil para frente é EPP. Podendo ter no máximo 19 empregados na indústria ou 9 funcionários para comércios e serviços. Estão vendo aqui, ó? Então, o limite para comércio e serviços é 9 funcionários, para que ela não saia do enquadramento de microempresa. Tá? E dentro da indústria, o limite são 19 funcionários. Se enquadra no Simples Nacional para o pagamento de impostos. Esse é um regime simplificado de recolhimento
de tributos, no qual a alíquota pode variar entre 4% e 17,42% da receita bruta total. Microempreendedor individual, MEI. É uma formalização das pessoas que trabalham por conta própria. Essa modalidade conta com algumas facilidades, sendo que uma delas é a abertura simplificada da empresa, que é realizada online. Outra vantagem é o valor fixo mensal de impostos, que varia de acordo com a atividade desenvolvida e pode variar de R$ 50 a R$ 60. Esses valores correspondem à Previdência Social, ICMS e ISS. Previdência Social é a nível federal, tá? E essa previdência já vai contar para a aposentadoria do proprietário, no caso da pessoa do meio. Bom, a música do paredão que passou aí não faz parte da aula, mas vamos lá. Como eu ia dizendo, a Previdência Social, a INSS, é federal e já conta para a aposentadoria do empreendedor e também para alguma eventualidade que seria o auxílio-doença. O ICMS é a nível do Estado, é um imposto que vai para os cofres do Estado, e o ISS significa Imposto sobre Serviço. Tá? Imposto sobre Serviço é a nível de prefeitura, de município, certo? Então, aquele que presta serviço, por exemplo, uma barbearia, ela é um prestador de serviço, então ela recolhe ISS, ok? Voltando ali, o ICMS, tá? É imposto, tá? Que é sobre as mercadorias que circulam, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ok? Então, o comércio, por exemplo, sexy shop, ela vende os produtos pertinentes à atividade ali de sexy shop. Então, ela paga ICMS. Por quê? Porque trata-se de mercadorias, a circulação de mercadorias. Ok? Só para vocês entenderem o que é o ICMS e o que é o ISS. O microempreendedor individual, MEI, possui algumas limitações. Faturamento anual que não pode ultrapassar R$ 81 mil. Então, vejam bem, faturamento anual, tá, que não pode ultrapassar R$ 81 mil. Então, assim, o empreendedor, o MEI, em 2020, em 2019, ele não pode ter ultrapassado esse valor para continuar sendo MEI. Número restrito de quinais que não podem atuar como MEI. O que é o KNAI? O KNAI é o Código Nacional de Atividades, tá? Então, assim, para cada atividade exercida, existe um código fornecido pela Receita, existe uma tabela. Então, assim, comércio varejista de roupas, tem um KNAI, tem um número lá, tá? São 5 números que compõem o KNAI. Comércio varejista de sapatos, comércio varejista, outra atividade aí, serviço de padarias e mini-mercados, tem um KNAI próprio para ele. Agora, sim, se for comércio atacadista de roupas, vende no atacado, aí já é um KNAI diferente do varejista. Então, assim, antes de formalizar a pessoa com MEI, é bom que ela observe se a atividade que ela quer exercer consta na tabela KNAI. Ok? Essa tabela KNAI acha-se no site da
Receita Federal. O MEI não pode ser titular ou sócio de outra empresa. Então, se a pessoa já é sócia, mesmo que minoritária, mesmo que ela não tenha atividade na empresa, mesmo que ela esteja ali apenas como um agente passivo, mas ela consta no contrato social de uma empresa, ela não pode ser MEI, certo? Então, assim, eu abri com o meu irmão só para ajudar ele, mas eu nunca nem fui na empresa, mas seu nome está no contrato social como sócio, então você não pode, infelizmente, fazer o cadastro MEI. A empresa pode ter no máximo um funcionário contratado. Tá? Então, o MEI ele pode ter um funcionário. Sendo que esse funcionário também tem uma limitação, que é o seguinte: o salário, ele tem que ser registrado ou no salário mínimo nacional ou no salário da categoria. Né? Por exemplo, o Sindicato do Comércio. O salário do Sindicato do Comércio, o menor salário, é um pouquinho maior do que o salário mínimo, mas aí tem que ser registrado com aquele salário do comércio, certo? Essa é uma restrição com relação ao funcionário. Ok, então aqui o cadastro MEI. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Então, aqui a Daniela perguntou, então, cada tipo de serviço será classificação desse KNAI. Pronto. Como eu disse, assim, existe uma tabela, né, fornecida pela Receita Federal, e é por ali que eles controlam, tá, a abertura das empresas. Então, antes de ser MEI, é bom que se dê uma olhada nessa tabela, para ver se aquele KNAI, daquela sua atividade que você quer exercer, se consta na tabela autorizada a trabalhar como um MEI, certo? Vou dar um exemplo aqui de uma atividade que não pode ser MEI. A pessoa quer um advogado, ele quer abrir um escritório, só ele vai trabalhar e vai ter uma pessoa para auxiliar, vai ter lá uma moça para auxiliar, que seria a única funcionária. Essa atividade dele, não o KNAI, é serviços de prestação jurídica, consultoria jurídica, vai estar lá assim, né? Então, essa atividade não consta na tabela como MEI, certo? Infelizmente, ele não vai poder se cadastrar como MEI para ter essa isenção aí de tributação, para pagar menos tributos, não. Tá? A grande maioria dos KNAIs liberados são para comércio e serviços pequenos, né? Como mecânica, barbearia, salão de beleza, isso no serviço. Tá? Na alimentação, tá? Fornecimento de marmitas, coisas assim. E no comércio também são comércios varejistas e também que demandam assim, pouco demanda de serviço, tá? Roupa, calçado, acessórios, né? Bijuterias, nessas situações. Se for algo assim, de uma nomenclatura que leve algo maior, tipo loja de departamentos. Loja de departamento, eu quero montar uma loja de departamento, mas não vai ter como ser um MEI. Você vai lá ver no KNAI e não vai encontrar. Né? Porque loja de departamento já demanda uma coisa maior, você vai ter que, com certeza, ter mais de um funcionário. Tá? Com certeza, o teu faturamento vai ser um faturamento alto, porque você vai ter muita coisa para vender dentro da loja, o próprio nome já diz, loja de departamentos, então não vai estar lá na tabela, tá, liberado para ser MEI. Eu acho que mais ou menos eu consegui. Era isso, Daniela? Você conseguiu entender? Tá, ela vai responder aqui. Tá, mas, assim, basicamente, é consultar a página da Receita Federal, tabela KNAI, que são liberadas para MEI. Ok?
Pronto, eu vou passar aqui para vocês um link aqui para vocês acessarem e verem aqui um videozinho. Pronto, tá aí o link. Eu também vou assistir, tá? Para complementar isso que a gente viu nos slides, certo? Peço que vocês assistam, por favor. Tá? É rapidinho o vídeo e já já a gente volta para discutir isso aí.
Pessoal, sobre a pergunta da Daniela ainda, então, assim, cada tipo de serviço terá uma classificação de KNAI. Isso, Daniela. Para cada tipo, terá uma classificação de KNAI. Então, assim, eu vou dar um exemplo de profissionais que não de serviço, que não dependem, assim, exatamente de um lugar, de um espaço físico para trabalhar. Por exemplo, um adestrador de cães, ele pode ser um MEI, tá? Porque as pessoas que ele atende, os clientes, ele pode emitir nota fiscal para esses clientes, ou empresa, uma empresa de segurança que tem um cães, enfim, ele pode emitir nota fiscal, ele vai lá no local, faz o adestramento. Então, ele tem um KNAI da atividade dele, adestrador de cães, certo? Aí, outra profissão, barbeiro. Barbeiro, né? Ele pode ter o espaço físico dele, ele pode trabalhar dentro de uma barbearia de outra pessoa, ou até atender em domicílio. Pronto, esse profissional, que é de serviço também, tem um KNAI diferente do adestrador. Então, assim, para cada atividade, existe um código, um KNAI, que é o Código Nacional de Atividades e Serviços. Tá? Então, para cada atividade, um KNAI diferente, certo? Espero que eu tenha tirado essa dúvida. Eu tentei aqui passar para vocês, eu copiei, mas não saiu tudo. Eu vou tentar aqui, ver se dá para transmitir direto a página. Vamos ver aqui. Só me querendo entrar aí. É tu. Viu? Como é que eu faço aqui? Esse? Qual é a página que você quer apresentar? Essa aqui. Tá aí já? Não. Peraí, volta lá. Cancela aí. Aqui. Vai de novo lá. Vocês estão conseguindo ver a página? É um blog meio fácil. Thaís diz que sim. Pronto, Daniela diz que sim. Então, a página chama-se Blog MEI Fácil. Tá? Atividades MEI 2020. Quais as atividades podem ter CNPJ MEI? Aqui tem uma breve descrição. Tá? Aí tem ali, digite sua atividade, certo? Para fazer uma busca. Aí tem a tabela embaixo. Só Thaís e Daniela, todos, a Aline está conseguindo ver a página. Bom, vamos continuar aqui. Então, atividade, abatedor de aves, acabador de calçados, açougueiro. Tá? Então, ao lado tem o número do KNAI. Tá? Então, aqui, ó, adestrador de animais, adestrador de cães de guarda. Ó, o exemplo que eu dei, adestrador de cães de guarda. O KNAI dele é assim, ó. 8011-1/02. Pronto, esse é o KNAI dele. Qual é o serviço que ele faz? Serviço de adestramento de cães de guarda. Tá? Ele paga ISS? Sim. Por que ele paga ISS? Porque é um serviço. Lembre-se que eu falei lá no início, ISS significa Imposto sobre Serviço. Anotem isso aí. ISS é Imposto sobre Serviço.
tá? Que é pago para o município. O município que fica com essa contribuição, com esse tributo. Não é contribuição, é tributo. Paga ICMS? Não. Por quê? Porque ICMS é imposto sobre a circulação de mercadorias. Como o adestrador ele não tem um comércio, não vende mercadorias, então ele não paga. Vocês estão conseguindo entender? Eu queria um retorno de vocês. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo ver a tela? Thaís disse que conseguiu ver, Daniela também conseguiu ver. Aline, se puder responder pelo microfone, está conseguindo acompanhar, ver a tela. Será que a Aline deixou o telefone ligado e foi fazer outra coisa, só para dizer que está vendo a aula? Eu estou desconfiado, viu? Já é a terceira vez que eu chamo o nome dela, ela não responde, mas vamos lá. Então, tem ali, ó. Ó aqui, ó. Vamos pegar um que tenha... Ó, antiquário. O que é um antiquário? É um lugar onde se vende coisas antigas, certo? Antiquário. Ó, o KNAI. 4785-7/01. Então, o antiquário, ele pode ser MEI, um proprietário de antiquário. Né? Eu, principalmente, que gosto de coisas antigas, poderia montar um antiquário. Tá? Aí, o que é? Aí já não é mais serviço. Eu vou estar vendendo mercadoria. Então, ó, qual é a atividade do antiquário? Comércio varejista de antiguidades. Veja bem, é varejista. Eu não vendo no atacado, eu vendo no varejo, pessoa a pessoa. Certo? Paga ISS? Não. Ó. ISS. Paga ISS? Não. Cadê o antiquário? Não. Tá? Não paga. Por quê? Porque não é um serviço. Ah, então não paga ISS. Mas paga o quê? ICMS. Por quê? Porque é a circulação de mercadorias. Tá? Eu compro coisas antigas e eu vendo coisas antigas. Então, a mercadoria circula. Aí eu pago ISS. Ok? Vamos ver outra aqui, ó. Aqui um bem interessante, ó. Apicultor independente. Apicultor independente. O apicultor é aquele que trabalha na produção de mel. Certo? Então, o KNAI dele, 0159-8/01, atividade apicultura. Paga ISS? Paga. Paga o imposto sobre serviço. Paga ICMS? Paga. Tá? Por quê? O serviço é na questão da criação de abelhas, de extração do mel. Isso é um serviço. Mas, se eu crio a abelha, se eu faço a extração do mel, eu preciso vender. Aí é circulação de mercadorias. Então, ele paga os dois. ICMS, ICMS. Paga para o município e paga para o Estado. Pronto. Vocês conseguiram entender isso, Daniela? No seu caso, você vai pagar ICMS, tá? É o tributo do Estado, porque é a circulação de mercadoria. Você compra de um fornecedor e vende no varejo para o teu cliente, tá? No meu caso, é o ISS, porque eu não tenho circulação de mercadorias, eu presto um serviço, ok? Thaís, né? A Thaís é design gráfico. Se ela trabalhar na área dela, ela vai estar prestando serviço, certo? Agora, se Thaís, junto com o design gráfico, começar a vender, vejam bem, se Thaís, junto com o design gráfico dela, começar a vender copos para formatura, para aniversário, banners, começar a vender lembranças, tá? Ela vai ter que comprar o copo liso, o material do banner, aquele plástico, não sei como é que é o nome daquilo, liso, para poder terminar ele, como o cliente quer, e vender a mercadoria para o cliente. Aí ela passa a pagar os dois, porque ela fez o serviço e vendeu a mercadoria. Vocês entenderam? Entendeu, Thaís? Ok.
Vamos lá continuar no slide. Não esqueça, tem que vir aqui a apresentação. Então, voltando nos slides, formalização da empresa. Entenda o cadastro de MEI. Veja a seguir os documentos e informações que você precisa ter em mãos e o passo a passo do processo de inscrição. Então, assim, primeira coisa, cadastro no portal do empreendedor. Quando eu digo cadastro, ainda não é o cadastro do MEI, é o cadastro da pessoa mesmo. Você vai cadastrar seu nome, seu CPF e uma senha. Pronto. Aí você tem que ter em mãos RG, CPF, título de eleitor, declaração do imposto de renda, se você faz declaração de imposto de renda, dados de contato e endereço residencial. Dados do seu negócio, as informações do seu negócio, né, que seria o tipo de atividade econômica realizada, forma de atuação e local onde o negócio é realizado. Tá? Passo a passo da inscrição MEI. Fazendo um cadastro de usuário no portal do empreendedor. Após o término do cadastro, acessar novamente o portal do empreendedor, informando seu CPF e a senha cadastrados. Você vai clicar na opção Formalize-se, autoriza o uso dos seus dados pessoais pelo portal do empreendedor, na área do usuário da Redesim. Caso solicitado, informe, né, brasileiro, número do recibo de sua declaração de imposto de renda ou o título de eleitor. Ah, isso aqui é porque tem o caso dos estrangeiros. Vai ter lá, caso vocês forem fazer o cadastro, em algum momento vai ter lá a solicitação, se você é brasileiro ou estrangeiro. Confira os dados carregados pelo sistema e preencha as informações solicitadas. Né? Simples. Preencha as declarações e conclua a inscrição. Tá? Ocupações permitidas. Veja se seu negócio está na lista de ocupações que o MEI pode realizar. Verifique as atividades que o MEI pode fazer. Consulte a prefeitura do seu município para saber se sua atividade pode ser exercida no local escolhido. Tá? Essa situação de constar a prefeitura em algumas atividades é interessante. Até no vídeo a gente viu. Se a pessoa for trabalhar com fogos de artifício, não é todo lugar que pode ter essa atividade. Na fabricação, no armazenamento. Outro exemplo, se a pessoa for trabalhar com reciclagem, tem que ver se o local onde ela reside, onde ela vai fazer, pode ser feita essa atividade, área residencial. Tá? Então, no geral, não há necessidade. No geral, quando é comércio, serviço, lanchonete, serviço de comida, no geral, é de boa, é liberado. Mas algumas atividades bem diferenciadas, bem difíceis de ter no dia a dia, é bom antes consultar a prefeitura, para não haver nenhum tipo de problema. Ok? Vamos lá. Então, outras regras. Antes de fazer o cadastro como MEI, é importante estar atento se você recebe algum benefício previdenciário, né, tais como salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente de trabalho, auxílio idoso, aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada da assistência social. A formalização pode levar ao cancelamento do benefício. O servidor público, ele deve ver na sua legislação se é permitido ele ser MEI. Titular, sócio ou administrador de outra empresa não pode ser MEI. Ok? Então, só chamando a atenção, se a pessoa estiver recebendo algum benefício do INSS, o ideal é que não faça o cadastro MEI ou espere acabar o seu auxílio que está recebendo. Por exemplo, auxílio maternidade é um tempo determinado. Um auxílio doença, não se sabe até quando a pessoa vai receber.
Uma aposentadoria por invalidez também, apesar de levar o nome de aposentadoria, mas ela não é definitiva, tá? Então, são situações que não é bom fazer o cadastro, porque você pode correr o risco, a pessoa que for fazer, de não ter mais esse recebimento desse benefício. E uma vez cancelado, você não consegue mais reativar o benefício. Essa questão da Previdência, eu vou explicar assim mais na prática, é assim. A Previdência entende o seguinte, ela paga um benefício quando a pessoa não tem a renda. Então, como ela não tem forma de ter nenhuma renda, ela recebe benefício. A partir do momento que você faz um cadastro MEI, a Previdência entende o seguinte, que você vai ter um faturamento. E você tendo um faturamento, você tem uma renda. Se você tem uma renda, não precisa do benefício. Esse é o entendimento lógico. Por isso que há o cancelamento. É meio que automático, porque todos são ligados num único sistema, que é o da Receita, todos. Tá? Então, você fez o cadastro MEI, na hora que bateu lá teu CPF, automaticamente o benefício é cancelado. Ok? Vou passar aqui para vocês mais um videozinho para complementar aqui nosso estudo. Pronto. Por favor, acessem, assistam e a gente já retorna.
Bom, então, como nós vimos aí no segundo vídeo, um processo bem simples, né? Como a gente também veio falando aí nos slides, a partir do portal do empreendedor é possível fazer esse cadastro. Não precisa de contador, não precisa de advogado, não há necessidade de se fazer um contrato social, né? Não precisa registro na junta comercial, tá? Um processo bem simples. Lembrem-se que feito o cadastro MEI, ele é revisado todo ano. Como é que funciona isso? Eu fiz o cadastro MEI em 2020. Quando fechar o ano, eu vou ter que ver o meu faturamento bruto do ano. Não posso ter mais que um empregado registrado com salário mínimo ou da categoria, o mínimo da categoria. Senão eu já perco para o ano seguinte a condição de MEI. Aí eu sou obrigado a migrar para um patamar acima, que seria o quê? Uma microempresa. Aí eu já tenho que formalizar num contador, um contrato social. Esse contrato social tem que ter a assinatura de um advogado para poder ser registrado na junta comercial. Aí já começa um outro trâmite, um outro patamar. Então, assim, quando se vai fazer um cadastro MEI, tem que se pensar nisso aí. Tá? Então, o controle do faturamento, funcionários e a atividade. Todo ano, os quinais são atualizados. Algumas atividades podem sair e outras podem entrar. Então, se vocês forem consultar agora, é bom vocês consultarem lá na hora de pesquisar, tabela KNAI MEI 2020, certo? Porque se vocês puxarem uma tabela antiga ali e não prestar atenção, a 2019, 2018, a tabela vai estar diferente de agora, certo? Sobre a tabela, deixa eu voltar aqui. Pronto, sobre a tabela, voltando aqui, ó. Eu percebi que na sala nós temos alguns artesãos. Então, já tem até aqui, ó. Até artesão têxtil, artesão de bijuterias, tá? Em cerâmica, artesão em cerâmicas, artesão em couro, artesão em gesso, artesão em madeira, artesão em metais preciosos, artesão em papel, artesão em outros materiais, artesão em plástico, em vidro. Então, tudo aqui está dentro dessa tabela, pode ser feita uma inscrição de MEI. Aí tem que prestar atenção que o artesão, no caso, ele, como vai comercializar um produto, ele paga o ICMS. Ok? Aqui, ó, barbeiro independente, que foi o que eu comentei, ó. Serviço de cabeleireiro, manicure e pedicure. Paga ISS, mas não paga ICMS. Né? Então, aqui está bem completo. Tá? De repente, se você, até pelo celular é bom entrar assim, porque o site da Receita é um site muito pesado, é muita informação num site único. Até vocês acharem, até conseguir localizar a tabela, tem que navegar muito. Então, por aqui você já entra direto, só a tabela mesmo. Aqui, comerciante. Ó, comerciante de artigos eróticos. KNAI 4789-0/99. Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Não pague ISS, mas pague ICMS. Tá? Então, a atividade aqui, varejista da nossa amiga Daniela. Ok. Até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, amanhã posso passar uma provinha sobre isso.
valendo nota. Amanhã não, quarta. Amanhã pode. As atividades, quais atividades, Thaís, tu está se referindo? Sim, as atividades da aula passada, né? Não, tudo bem, se você fez, está ótimo. Eu não fiz, a Aline está dizendo que não fez o trabalho. Esse trabalho seria qual? De sala? A Daniela está dizendo, tá, isso aqui tudo eu vou ver aqui com a gestora, para ver se a gente resolve. A Daniela disse que conseguiu postar uma atividade, mas a outra não. A gente vai ver caso a caso. Thaís conseguiu os dois. Ok. Muito bem. Então, amanhã nós vamos dar continuidade, tá? E aí nós vamos falar sobre entidades incubadoras. Não se assustem, não é filme de terror, não. A gente vai ver uma modalidade de MEI, talvez aqui para o interior, pouco comentada, pouco utilizada, mas para quem pretende, de repente, ir para uma cidade grande que tem uma universidade federal, vai encontrar essa modalidade dentro da universidade. Tá? Ou até para vocês orientarem alguém que queira seguir essa linha, né? E tentar abrir uma empresa dentro de uma entidade incubadora. Então, a gente vai ver isso aí para complementar essa aula de MEI. Então, é isso, pessoal. Fechamos a nossa 1 hora. Tá? A gente vai ver essa questão das atividades. A atividade, Daniela disse que a atividade teórica não conseguiu. Ok, está tudo aqui registrado. A gente vai ver caso a caso. A Aline conseguiu, a Aline não conseguiu fazer e Thaís conseguiu os dois. Não se preocupem. A gente vai ver caso a caso e resolver. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Tá? Boa noite para todos. Até amanhã, nesse mesmo horário, 7h30. Por favor, não se atrase. Tá? Boa noite.